Durante anos, enormes antenas no meio do nada ouviram sempre a mesma coisa: ruído. Sons do espaço, sinais naturais de estrelas e planetas, tudo misturado numa espécie de estática cósmica infinita. Nada de mensagens secretas. Nada de códigos. Só o fundo sonoro do universo. Até que, numa única noite, aparece no papel algo que ninguém esperava. No meio de uma linha cheia de números baixíssimos e repetitivos, surge uma sequência diferente, muito mais intensa. Não havia efeitos especiais, nem alarmes a tocar. Só uma tira de papel com caracteres impressos. O astrónomo que estava a olhar para aquilo não escreveu um relatório dramático. Circulou o grupo de caracteres e escreveu, à mão, ao lado, apenas uma palavra: UAU. Esse pequeno gesto acabou por dar nome ao que se tornaria um dos sinais mais misteriosos da história da astronomia. Hoje, vamos entrar na história do sinal UAU, aquele momento em que, por alguns segundos, o universo pareceu dizer qualquer coisa, e depois voltou a calar-se. Para perceber o peso deste sinal, é preciso entender o que estes projetos faziam. A ideia de procurar sinais de outras civilizações não começou com ovnis no céu, mas com matemática e paciência. Equipas de cientistas apontavam radiotelescópios para o espaço, dia após dia, noite após noite, à procura de qualquer coisa que se destacasse. Não estavam à espera de ouvir vozes, mas de encontrar padrões diferentes em ondas de rádio. Gráficos, colunas de números, sequências que quase sempre pareciam aleatórias ou perfeitamente explicáveis por fenómenos naturais. Na prática, era como estar à escuta num estádio gigante, cheio de gente a falar ao mesmo tempo, e tentar perceber-se, no meio daquele barulho todo, alguém está a chamar especificamente por ti. A maior parte do tempo, não se ouve nada de especial. Mas basta um som diferente para mudar tudo. Numa dessas noites de rotina, enquanto o radiotelescópio varria uma região do céu, os dados iam sendo impressos em papel. Nada de ecrãs gigantes, nada de visualizações 3D. Apenas linhas de símbolos a sair lentamente. Durante longos minutos, tudo parecia normal. Até que, de repente, aparece uma sequência com valores muito mais altos do que o resto. Um pico nítido, concentrado numa faixa de frequência estreita, como se alguém tivesse girado um botão e aumentado o volume só naquela estação. Quem viu aquilo circulou imediatamente a sequência e escreveu UAU. Não era uma conclusão científica. Era uma reação humana, instintiva, de espanto. Essa anotação, que podia ter sido um simples comentário de bastidores, acabou por se tornar o nome oficial do fenómeno. Desde então, quando se fala do sinal UAU, fala-se dessa sequência específica, registada uma única vez e nunca mais observada da mesma forma. O que tornava tudo tão estranho. Primeiro, a intensidade. O sinal era muito mais forte do que o ruído de fundo habitual. Destacava-se claramente do resto, como um grito num sussurro constante. Depois, a forma. Em vez de ser um barulho espalhado por várias frequências, parecia concentrado numa banda estreita, algo que, em teoria, é mais compatível com emissões tecnológicas do que com processos naturais aleatórios. Finalmente, a duração. Durou exatamente o tempo que o telescópio demorou a passar por aquela região do céu. Não houve oscilações caóticas, nem variações estranhas, foi um pico limpo, que apareceu, manteve-se e desapareceu quando o aparelho deixou de apontar para lá. É como se estivesses a rodar lentamente uma antena pelo céu, e, durante alguns segundos, ela se alinhasse com uma fonte muito específica. Depois, nunca mais. Quando os astrónomos perceberam o que tinham nas mãos, tentaram voltar a apontar para a mesma zona. Outros observatórios fizeram o mesmo. Noites inteiras foram dedicadas a procurar algo semelhante, esperando ver aquele padrão surgir outra vez. Mas nada de igual voltou a ser registado. E aqui entra a frustração. Na altura, os sistemas de registro não eram tão completos como hoje. Não havia gravações detalhadas em múltiplos formatos, nem vários instrumentos sincronizados a observar o mesmo ponto. O que ficou foi, essencialmente, uma prova em papel.
Uma fotografia de um instante. Um momento único, sem contexto adicional suficiente para o reconstruir em detalhe. Em ciência, ver algo uma única vez é pouco. É suficiente para levantar perguntas, mas não para fechar respostas. Ao longo dos anos, surgiram várias tentativas de explicação. Uma das mais prudentes é de que o sinal tenha sido causado por um fenómeno natural raro. O universo é cheio de fontes de rádio, estrelas, gases, objetos exóticos. Tudo isto pode emitir sinais em diferentes intensidades e frequências. É possível que, por coincidência, uma dessas fontes tenha gerado uma emissão com características invulgares precisamente quando o radiotelescópio estava a olhar naquela direção. Outra hipótese é a interferência. Mesmo quando se olha para o espaço, estamos rodeados de tecnologia na Terra. Satélites em órbita, aviões, torres de comunicação, equipamentos eletrónicos, tudo isto pode, em teoria, produzir sinais que se misturam com o que está a ser observado. Talvez um sinal gerado perto de nós tenha sido captado como se viesse de longe. Investigadores analisaram a frequência e o comportamento do UAU, tentando compará-lo com interferências conhecidas, mas nenhuma explicação conseguiu consenso total. Estas teorias, pés no chão, têm algo em comum, explicam partes do fenómeno, mas não encaixam perfeitamente em tudo. E é precisamente nestes espaços em branco que entra a hipótese que mais chama a atenção do público: a possibilidade de o sinal ter origem numa civilização tecnológica distante. A ideia é simples: se uma civilização avançada quiser ser detectada, pode escolher emitir sinais fortes, em frequências específicas, para se destacar do ruído natural. Uma espécie de farol cósmico, repetido ao longo do tempo, na esperança de ser apanhado por alguém. O sinal UAU tem algumas características que encaixam bem nesta ideia: um pico intenso, concentrado numa faixa estreita, com comportamento estável durante o tempo da observação. É tentador imaginar que, por alguns segundos, o nosso planeta esteve exatamente alinhado com uma transmissão intencional. Mas há um problema difícil de contornar: nunca o vimos repetido. Se fosse um farol constante, seria de esperar que, ao observarmos de novo a mesma zona, o sinal voltasse a aparecer. Se fosse algo periódico, talvez tivesse um intervalo que ainda não descobrimos, mas, até agora, nada igual foi registado. Isso coloca a hipótese extraterrestre numa espécie de limbo. Não pode ser provada, porque faltam dados. E também não pode ser completamente descartada, porque o sinal é suficientemente estranho para continuar na lista de casos especiais. Fica preso numa zona cinzenta, entre aquilo que sabemos explicar e aquilo que ainda estamos a tentar compreender. Entretanto, a tecnologia avançou muito. Hoje, radiotelescópios modernos conseguem recolher quantidades enormes de informação, com muito mais detalhe. Projetos específicos dedicados à procura de sinais de inteligência observam o céu continuamente, usando software avançado para detectar padrões subtis. Aprendemos com o UAU que, se algo semelhante voltar a acontecer, precisamos de ter tudo preparado para registar o máximo possível: origem aproximada, comportamento ao longo do tempo, contexto em outras frequências e verificação em múltiplos instrumentos. Mesmo assim, o silêncio continua a dominar. Surgem, aqui e ali, sinais curiosos, candidatos que parecem promissores à primeira vista. Mas quase todos acabam por ser explicados como interferência, problemas técnicos ou fenómenos naturais. O UAU continua a ser um caso à parte. Não só pelo que foi, mas pelo que representa, um momento em que um padrão diferente surgiu no meio do ruído, e em que ninguém conseguiu, desde então, encaixá-lo de forma confortável em nenhuma categoria. Para além da parte técnica, há um lado emocional difícil de ignorar. A pergunta, estamos sozinhos, acompanha a humanidade há séculos. A possibilidade de que, algures, exista outra civilização capaz de emitir sinais tecnológicos mexe com curiosidade, medo e esperança ao mesmo tempo. O sinal UAU vive exatamente nesse ponto intermédio. Não é uma prova de contacto. Mas também não é algo que se possa descartar com um encolher de ombros.
Para algumas pessoas, é apenas um lembrete de que o universo é complexo e de que ainda não conhecemos todos os tipos de emissões naturais. Para outras, é o episódio mais próximo que já tivemos de um sinal vindo de fora, mesmo que continue envolto em incerteza. O que torna este caso tão poderoso é precisamente a ausência de uma resposta definitiva. Enquanto houver dúvida, o debate continua vivo. Hoje, o registro original do sinal está guardado e é mostrado muitas vezes como um ícone. Uma folha com números e letras, um círculo à volta de uma sequência improvável e a palavra escrita à mão por alguém que, naquele momento, percebeu que estava a haver algo fora do normal. Se aquele pico foi apenas um acidente cósmico, uma interferência rara ou um verdadeiro olá vindo de muito longe, talvez nunca venhamos a saber. Mas a imagem é difícil de apagar, o universo inteiro a murmurar, noite após noite, e, de repente, durante alguns segundos, um único som diferente a atravessar o ruído. Enquanto essa possibilidade existir, os radiotelescópios vão continuar ligados, sempre à espera de outro instante que faça alguém, outra vez, olhar para os dados, parar por um segundo, e pensar, isto não é como o resto. Se este tipo de história te faz olhar para o céu de forma diferente, e queres descobrir mais casos reais em que a ciência se cruza com o desconhecido, segue o canal, ativa as notificações e deixa nos comentários que mistério gostavas de ouvir a seguir. Porque, às vezes, tudo o que separa o silêncio de uma descoberta, é um único sinal diferente no meio do ruído.